do jejum. Lembrando os irmãos que não se trata no sentido de salvação eterna. Jesus morrendo na cruz do Calvário e ao terceiro dia ressuscitou. E na cruz do Calvário, quando ele diz tetelestai, está pago, totalmente pago, e nunca deixará de estar pago, está consumado. Dali para frente, tudo está salvo, só que não é automático. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não adianta só Deus amar, mas todos têm que crer. É preciso crer. E isso nos prova que não é automático. A humanidade precisa reconhecer o sacrifício vigário, o sacrifício que foi feito na cruz do Calvário, aceitar a Jesus Cristo. Oh glória! E quando a gente reconhece, quando o homem, quando a mulher reconhece que é um pecador e que aceita Jesus e vem, levanta, se rende e aceita Jesus, automaticamente seu nome é escrito no livro da vida. Oh glória a Deus! Agora as demais coisas vos serão acrescentadas. Então os seus pecados são perdoados, mas ainda há as consequências do pecado. Precisa agora ser trabalhado por este livro chamado a Bíblia Sagrada. Jesus é a palavra viva que está nos céus, enquanto a Bíblia é a palavra escrita que está na terra. Tem muito crentes salvos, aleluia, mas ainda não chegou ao arrependimento verdadeiro. Quer ver? Quantos que já aceitaram Jesus e de lá para cá, Deus dá um ano, todo ano tem um Yom Kippur, e Deus nos dá um ano, aleluia, e dentro desse ano, quantos pecados que você cometeu e não se lembra? E quantos pecados que você se lembra e não se arrependeu? Quantas pessoas que não liberaram perdão? Quantas pessoas que não abriram o coração? Quantas pessoas que falam mal do seu irmão? E Jesus, ele não aboliu a lei, ele atualizou a lei. Porque hoje, só de falar mal de um irmão, você já se torna homicida. Quem me ouve? Quem tem Bíblia? Na sua Bíblia diz isso. Aleluia. Então o Yom Kippur, a gente faz um jejum de arrependimento, para buscar arrependimento. Aleluia, pelas consequências do pecado. Jesus nos perdoa, mas o pecado, o salário do pecado é morte. Isso é a lei, qual lei? Da responsabilidade da vida que eu tenho, do livre-arbítrio. Eu posso fazer a escolha que eu quiser. Deus é tão bom, mas tão bom, que Ele permite eu plantar aquilo que eu quiser. Mas Ele é tão generoso, mas tão generoso, que eu vou colher aquilo que eu plantei. Então o Yom Kippur é uma festa didática que me ajuda eu cair dentro de mim, para que eu consiga me arrepender através da palavra. Porque no dia que você aceita Jesus, seu nome está escrito no livro da vida, seu pecado está perdoado. Mas de lá para cá, você está entendendo isso, sim ou não? Então você precisa cair dentro de si. Quem está comigo? É o dia da expiação. A gente tem que fazer um check-up. E quantos cristãos que dão legalidade para um demônio, um espírito de obsessor, Satanás entrar na sua vida
causa de um pecado. E por causa da consequência do pecado. Porque o pecado gera herança familiar. A pessoa pode até ser perdoado, porque Jesus perdoa todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Mas se você não buscou um arrependimento de verdade, isso vai gerar uma herança para os seus descendentes. Para os seus descendentes. E os seus antecedentes geraram uma herança para você e para os seus antecedentes. Quer dizer, para os seus descendentes. E você pode estar gerando uma herança para os seus descendentes. E o que nós estamos fazendo aqui? Cancelamento de herança, de más herança. E o Yom Kippur é uma festa como as outras bíblicas. Às vezes alguém fica criticando, mas peraí, vamos lá. Dentro da Bíblia são 7 festas. Quantas festas? 7 festas principais. Primeira delas, Páscoa. Repita comigo. Páscoa. Segunda festa, pães, asmo, pães. Segunda festa, primícia. Segunda festa, terceira festa, Pentecostes. Quarta festa, Pentecostes. Qual é a quarta? Pentecostes. Então vamos lá, vamos repetir. Primeira festa, Páscoa. Segunda festa, pães, asmo. Terceira festa, quarta festa, a quinta festa, trombetas, que é o Rosh Hashanah, o ano novo bíblico. Aí vem sexta festa, Yom Kippur, dia do perdão, que nós estamos começando hoje. E a sétima festa, tabernáculo. Aí vamos lá. Os crentes que não nos entendem e nos criticam, faz a festa da Páscoa. Só que a festa da Páscoa que as igrejas fazem, paganizaram uma festa cristã. Por quê? Comem bacalhau. Não é que eu estou dizendo que é pecado comer bacalhau, mas aonde está na Bíblia que na Páscoa tem que comer bacalhau? Porque eles obedecem os padres, a igreja romana. Na Páscoa eles comem ovinho da Páscoa. Aonde na Bíblia tem ovinho da Páscoa? Chocolate, coelhinho da Páscoa. Aonde na Bíblia manda as crianças das nossas igrejas entrar vestido de coelhinho? Vocês estão entendendo, sim ou não, quem está comigo? Eu sou pregador itinerante. Quantas vezes eles me agendam para pregar nas festas das primícias? Quantas vezes eles me agendam para pregar na festa do Pentecostes? O Yom Kippur segue o mesmo ritmo. Qual é o pecado de jejuar 24 horas? Sem comer, sem beber. Pessoal, aquele taiada faz o jejum de Daniel, com pão e água. Uns fazem o jejum de Daniel, só não vou tomar Coca-Cola. Que jejum é esse? Amém, tem fé para isso? Faça. Aleluia. Vocês estão entendendo? Ô glória. Aí fica, nossa, Yom Kippur está judaizando o cristianismo. Não. Ô glória. Não. Cada um gosta de uma cultura. Tem igreja que gosta da cultura americana. Estão trazendo para... Muitas igrejas gostam de festa de Halloween. Natal. Nós estamos em setembro. Logo chega dezembro. Muitas igrejas colocam árvore de Natal dentro das igrejas, na porta da igreja. Pisca-pisca. Enfeite de Natal. Papai Noel. Quem disse que Jesus nasceu em dezembro? Prova-me na Bíblia. Agora eu provo, mais ou menos, dentro do sacerdote da posição de Abiatar, quando Jesus nasceu, pela ordem. Rodrigo Silva, um grande arqueólogo, ele tem um estudo sobre isso. Quem está comigo? Aleluia. Tem certas igrejas aqui no Rio de Janeiro, que quando chega carnaval, a sua igreja tem um bloco de escola de samba que sai para desfilar e dizem que estão evangelizando. Amém, glória a Deus, cada um tem sua fé. Na época, no mês de junho, julho, festa junina, eles só trocam o nome e colocam a festa da roça. Aonde tem na Bíblia a festa da roça? Mas tudo bem. Se é para arrecadar dinheiro, vale tudo bem. Vamos fazer o que é bom. Ô glória. Pelo menos estamos jejuando, buscando, não estamos falando mal da vida de ninguém. Estamos aqui buscando, 24 horas jejuando, sem se olhar no espelho, sem escovar os dentes, sem beber água. Quem está comigo?
sem se alimentar, não pode usar joia, maquiagem, relógio, tem que tirar todo o esmalte das unhas, não pode passar batom, que mais? Não pode tomar banho 24 horas, não pode vestir couro, nada de sapato de couro, tem que andar de chinelo, deixa eu até tirar o chinelo também, aleluia, tem que vestir a pior roupa, e não é por fora, o principal de tudo, a questão não é só ficar sem comer, é se quebrantar, é dizer, Senhor, eu não sou nada, eu sou dependente de Ti, glória a Deus, aleluia, eu não tenho nada, eu sou gestor, eu sou mordomo, eu tomo conta de tudo que é Teu, oh glória, glória, e mesmo assim eu não sei cuidar de nada que é Teu, eu não sei cuidar de nada do que é Teu, oh glória, miserável homem que sou, todas minhas obras são trapos de imundície, e os livros estão abertos, eu dei aula, no YouTube tem estudo sobre isso, os livros, no Yom Kippur, dia 15 foi o Rosh Hashanah, do dia 15 conta 10 dias, quantos dias? 10 dias, o acusador que é Satanás, ele está nos acusando, Deus é o justo juiz, Deus é o justo, Jesus é o nosso advogado, o Espírito Santo é a fiel testemunha, é o nosso consolador, mas Satã e os demônios, os anjos caídos, eles são o quê? Da promotoria de acusação, e quando o diabo tem uma prova concludente, de que você fez algo de errado, você pecou, a equidade é o brio, aleluia, é a verdade, é a gama, que o Deus Pai é justiça, Deus é um justo juiz, Ele não pode engavetar o nosso pecado, fingir que nada aconteceu, a sentença tem que vir, e o Yom Kippur é o dia do perdão, não se trata de salvação eterna, se trata de qualidade de vida terrena, quem vai morrer, quem vai nascer, consequência do pecado, que tudo que um homem plantar, em Gálatas diz, vai colher, quem vai ficar aleijado, quem em cima de uma cama, quem vai ficar com AVC, quem vai ter um derrame, quem vai perder casamento, quem vai perder emprego, quem vai ficar desempregado, quem vai ficar empregado, vocês estão entendendo isso? Consequências do pecado, a Bíblia diz, não erres, tudo que o homem plantar vai colher, o Yom Kippur é para isso, os judeus, o Yom Kippur dos judeus é diferente do nosso, porque os judeus aguardam a vinda de Jesus, nós aguardamos a volta de Jesus, oh glória a Deus, aleluia, os judeus aguardam a vinda, nós aguardamos a volta, porque Jesus já veio e vai voltar, o arrebatamento vai acontecer, mas vamos voltar aqui, então os livros estão abertos, daqui até amanhã, segunda-feira, às 6 horas da tarde, o decreto vai ser dado, aí vai fechar o livro, quando fechar o livro, acabou, daí é um ano de consequências, ou coisas boas, ou coisas más, bons decretos e maus, então nós temos que buscar, vocês estão entendendo? Tipo, Senhor, quem entende de lei sabe o que eu estou dizendo. Quando um elemento, um acusado, ele fez algo, e a justiça tem prova que ele fez, e ele diz que não fez, ele nega, fica pior, porque vai ter mais gasto, mais audiência, mais horas, vocês estão entendendo? Mais audiência com ele, mas quando ele assume, é outro papo. Quem é advogado aqui sabe o que eu estou dizendo. Hoje é hora de você dizer, Senhor, eu fiz, chorar, mas não é remorso, não, é arrependimento, porque remorso é quando você peca e fica preocupado, se minha mulher souber, se meu marido souber, se minha mãe ficar sabendo, se meu pai ficar sabendo, se meus amigos, meus vizinhos. Agora arrependimento
pequei contra os céus e a terra. Oh meu Deus, eu ficar preocupado com Deus, de ter entristecido a Deus. Agora é buscar, porque o pecado nos afasta de Deus, o pecado nos leva à lama. Você que me assiste pelo YouTube, é Yom Kippur. Tem muita gente preocupada em jejuar. Meu Deus, eu não vou comer, meu Deus, eu não vou almoçar. Gente, não esquenta a cabeça com o jejum. Esquenta a cabeça em buscar se arrepender, que é o mais difícil, é a gente se arrepender. Porque o homem e a mulher, quando peca, quer jogar tudo debaixo do tapete, quer esconder. Eu não estou aqui para te acusar, eu estou aqui como profeta de Deus e ao mesmo tempo como sacerdote. Aleluia. Eu e a bispa, os pastores e obreiros que estão aqui, um pelo outro, para ajudar a buscar arrependimento em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé. Glória a Deus. Capítulo 3, a partir do 6, que diz assim: Quando o rei de Nínive tomou conhecimento da pregação e de tudo que ocorria na cidade, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se também de pano de saco e sentou-se sobre cinzas. E então proclamou em Nínive: Eis que por decreto do rei e de seus nobres fica proibido a todo homem ou animal, boi ou ovelhas, provar de qualquer alimento, porquanto não havereis de comer e nem de beber nada. Cobri-vos de vestes de arrependimento e lamento, tanto as pessoas como os animais, e todos os cidadãos orem a Deus com todas as suas forças. Cada pessoa abandone seu mau caminho e toda atitude violenta. Talvez Deus volte sua face para nós, se arrependa e acalme o furor da sua ira, de modo que não sejamos destruídos. E no 10 vai selar, dizendo assim: Deus observou tudo quanto fizeram, como se converteram do seu mau caminho e abandonaram a violência, e atendeu às orações do povo, voltou atrás e não destruiu a cidade como havia ameaçado. Amém? Glória a Deus. Em Eclesiastes, não precisa abrir, 12, 13 vai dizer assim: Agora que já se disse tudo, eis aqui a conclusão a que chegamos. Ama reverentemente a Deus e obedece aos seus mandamentos, porquanto foi para isso que fomos criados, porque Deus conduzirá a juízo tudo quanto foi realizado, e até mesmo que ainda está escondido, quer seja bem, quer seja mal. É forte, né, irmãos? São textos que refletem sobre o dia de Yom Kippur. O primeiro em Nínive, quando os ninivitas, o rei deles, homens sanguinários, idólatras, que não criam no Deus vivo, que faziam toda a prática de prostituição, imoralidade, matança, perseguição a quem servia a Deus, porque diz que foram os responsáveis pela morte dos pais de Jonas. Historiadores dizem, Jonas, o profeta que foi enviado a Nínive a mando de Deus, dizendo, em 40 dias Deus destruirá essa cidade por causa de pecado. Então entende-se que Deus estabeleceu o Yom Kippur, Yom dia, Kippur, perdão. Deus estabeleceu o dia do perdão para exercer a misericórdia sobre todos da face da terra, a que se voltarem os seus ouvidos à palavra de Deus.
Aqui em Jonas diz que o homem, ao receber a palavra, o rei, fez todos eles se vestirem de vestes, de pano de saco e arrependimento, e jejuarem, não só ele, mas os animais. Porque ele sabia que existia um dia onde Deus poderia voltar atrás na sentença decretada. Esses 40 dias que Jonas pregou em Nínive são os 40 dias que nós estamos aqui. Que o bispo, que essa igreja está ensinando sobre o mês de Elul, o rei está no campo, sobre o decreto que é feito através dos livros abertos, livros nos quais, ouça bem, toda a obra realizada do homem e da mulher está sendo examinado e já foi examinado, talvez já tenha sido até sentenciado no dia do ano novo verdadeiro, que não é esse desse calendáriozinho aqui que a maioria do mundo segue, que nós seguimos no plano comercial. Deus estabeleceu dias, meses e anos, fala lá no Novo Testamento, para que o homem o procurasse. Só que quando nós procuramos Deus nesse calendário, nós só achamos idolatria. Quem está me ouvindo? Não tem uma festa bíblica nesse calendário. E a única que é feita bíblica, eles paganizaram, que é a Páscoa. E colocaram o Deus da fertilidade para ser louvado. Porque quando se coloca um ovinho de Páscoa com um coelho, sendo que um coelho é um animal que ele se reproduz e reproduz, muitas e muitas vezes, o que está querendo dizer? Sexo ilícito, fornicação, prostituição. E a humanidade, até mesmo aqueles que servem a Deus, estão adorando a um Deus pagão e não sabem, porque o povo perece por falta de entendimento, diz a palavra de Deus. A falta de conhecimento faz que o homem e a mulher paguem a sentença. E Deus é justo. Deus é justo. Aqui em Eclesiastes vai dizer que Deus estabeleceu um dia de juízo. Nós vemos que até mesmo antes da lei dos 10 mandamentos serem colocados em pedra, no primeiro livro que foi escrito de Jó, bem antes de Moisés, Moisés escreveu Jó, mas Jó foi um fato que aconteceu antes dos tempos de Moisés. Moisés só colocou no papel para que os homens soubessem. Mas lá em Jó diz que o diabo tem a legalidade de ano em ano, algumas bíblias diz de tempo em tempo, para acusar a humanidade num tribunal que é posto no céu. Assim na terra como é. Aqui na terra nós temos o juiz, o advogado, o promotor, não temos? Promotor acusa, não é isso? O juiz vai bater a sentença e tem um advogado. A mesma coisa no mundo espiritual, irmãos. A mesma coisa no mundo espiritual. Você querendo ou não, achando essa palavra legal ou não, isso acontece, isso é fato. E diz que todo pecado que é confessado é perdoado. Então, se nós começarmos a pensar sobre esse versículo, todo pecado que não é confessado não é perdoado. Todo pecado que não é confessado não é perdoado. Quando um pecado da vovó, da bisavó, do bisavô, da geração 3, 4 lá atrás, não foi confessado, abriu legalidade. A lei espiritual permite que o diabo e seus demônios entrem na vida da geração daquele que não confessou, que não tratou, não se arrependeu. Pode ter até morrido salvo, irmãos. Nós estamos falando de decretos que são feitos na terra.
para aqueles que vivem na terra. Às vezes tem gente que está na igreja há muito tempo. Seu pai foi crente, sua mãe foi crente, mas pecado escondido é dado veredito para que demônios atuem na herança espiritual, na vida dos filhos, dos netos, dos bisnetos. Aonde está isso? Lá nos 10 mandamentos, aonde Deus mandou Moisés escrever, próprio Deus escreveu na pedra, não Moisés, mas Deus. Por que na pedra? Hoje as leis são escritas no papel, no computador, digitados. Põe um papel na chuva, o que vai acontecer? E se não molhar, o que tiver escrito vai sumir. Por isso que Deus colocou na pedra. Deus colocou na pedra já quer dizer que isso aí não foi mudado. Lá atrás e até hoje continua. E Jesus, bispa, o sacrifício da cruz foi feito, mas se você não se achegar com arrependimento na cruz, porque estamos falando tanto de arrependimento, porque pecado que não é confessado não é perdoado. O que adianta você servir a Deus e estar com uma maleta de pecados escondidos que você não se arrepende? Você não faz a expiação de Levítico 16, 29. O que é expiação? É expiar a vida do meu irmão, da minha irmã? Não, é expiar a minha vida. Aleluia. Como está a minha alma? Como está o meu espírito? O que eu vou deixar de legalidade, de herança espiritual para o meu filho, a minha filha, para a minha descendência? Se eu confesso e deixo, alcanço misericórdia. No Novo Testamento, lá em Atos 27, Paulo fazia o Yom Kippur, está escrito, depois do jejum do dia da expiação. Atos 27. A oração do Pai Nosso, que foi ensinada, quem crê em Jesus? Quando Jesus fala em perdão, ele está falando da palavra Kippur. E essa oração, dizem os estudiosos, foi feita num dia do perdão, ou seja, num dia de Yom Kippur. Por isso que ele falou, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Perdão é coisa séria. Irmãos, estamos aqui. Não, se fosse fácil falar essa palavra, não é. Paga-se preço para falar sobre isso. Às vezes o preço que nós pagamos é não agradar a todos, porque o ser humano agora tem um ouvido que só quer receber palavra que massageia. Mas nós, como sacerdotes de Deus na terra, estamos falando aqui que tem legalidade que você está dando, que vai fazer com que o seu ano venha a ter decretos, ou bons ou ruins. Os decretos ruins vão vir a partir de pecados não confessados. Quem está entendendo? Aleluia. E se eu confessar, bispa? Se você confessar, mas não se arrepender, se ser só um remorsinho que você vai fazer por obrigação, porque está sendo falado aqui, e no seu coração você tem o desejo, a vontade de praticar, isso ainda não é arrependimento, não vai dar certo. Por que nós começamos 40 dias? Porque arrependimento não é algo fácil de se produzir, porque a alma do homem hoje está farta de tudo, menos da palavra de Deus. Só a palavra de Deus tira a cegueira espiritual. Só a palavra de Deus. Lá em Gênesis vai dizer que no 17º dia do 7º mês, a arca, Deus olhou para Noé, teve misericórdia e estacionou aquela arca em cima de um monte. Gênesis tinha lei já? Sim ou não? Eu vou dar uma ajudazinha. Tinha ou não? Mas se Deus revelou algo que ele já compartilhava desde o começo dessa terra com o homem, desde o começo da terra,
Em Levítico 16, 29, vai dizer assim, olha só o que está dizendo. Eis, portanto, para vós um decreto perpétuo, quer dizer, para sempre. No 10º dia do 7º mês, Deus estabeleceu uma data que foi perdida, que não se fala mais nessa data, porque esse calendário escondeu o segredo. Foi escondido da humanidade a data em que Deus, em que Jesus, em que Paulo falavam do perdão, do dia da expiação. Foi escondido. Só que tem um povo na face da terra, junto com vocês nesse exato momento, que está celebrando esse dia, porque foi revelado a eles também, assim como a vocês. Recebe essa palavra com alegria, irmãos. Se você está aqui hoje é porque tem uma chance, tem algo a Deus realizar. É um dia terrível, mas você está aqui então porque tem chance. Deus estabeleceu um tempo para que nós arrumássemos as coisas erradas da nossa vida em Cristo Jesus. É um dia que é para ser recebido com muito temor, porque o livro está aberto. Tudo está desvendado na presença de Deus. A mensagem do celular, a tela que você viu, o vídeo pornográfico, a prostituição, a língua, o que está sendo julgado nesses dias, bispa? O que eu penso? Todo pensamento está sendo julgado nos 10 dias. Então cuidado com aquilo que você pensa, as maledicências que passam na tua cabeça, os julgamentos, o que está sendo julgado, o que eu falo. A Bíblia diz que cada palavra que proferimos é uma semente. Por isso que Deus fala para não mentir, para não blasfemar, para não caluniar o irmão, para não maldizer, para não ser ingrato. Porque palavra é semente no reino espiritual. Lá no Novo Testamento vai dizer que vós sois lavoura de Deus. Então vocês têm semente. Que semente nós estamos dando nessa plantação? E toda a ação do homem, pensamento, palavra e ação, aonde eu ando, o que eu vejo, o que entra pelas portas espirituais que Deus me deixou na minha vida, olhos, boca, nariz, por onde você anda, tudo foi escrito, tudo está sendo falado. Mas bispa, quase 8 bilhões de pessoas, irmãos, para Deus isso não é nada. Dito que Ele chama cada estrela pelo seu nome. O que é isso para Deus? Aí quando Ele deu essa data para Moisés, eu vou repetir a data. Meu filho, tem como abrir naquele calendário bíblico para mim? Está em Yom Kippur também, uma pasta de Yom Kippur. Se achar, bem, se não achar. Eis, portanto, para vós um decreto perpétuo, quer dizer, para sempre. Isso não foi tirado. Isso continua até hoje. No 10º dia do 7º mês. No 10º dia do 7º mês. No 10º dia do 7º mês. Ou seja, hoje, a partir das 18 horas, é o 10º dia do 7º mês bíblico. Mês Tisre, o 7º mês. Por que Deus estabeleceu essa data? Tem segredo, tem mistério aí. Porque o homem foi criado e no 7º dia Deus descansou. Então Deus estabeleceu o 7º mês para que todo homem, a partir de Adão, fizesse essa expiação. Esse é o calendário bíblico, esse é o calendário da Bíblia. O mês número 7, pela lua, vai cair ou no mês de setembro ou no mês de outubro. Cada ano é uma
data diferente, porque a lua não trabalha como o sol. Por isso que Deus estabeleceu um segredo aí. Deus estabeleceu que todo ano o homem precisa estar ligado no céu. Estar ligado com Deus para descobrir qual data é essa. O ano passado foi em outubro, bispo. Foi em outubro, não foi? Esse ano, aprove a Deus, caiu em setembro. Mês de Elul é onde o rei está no campo. Tisre, o 7º mês, no 10º dia do 7º mês, que é exatamente hoje, dia para Deus começa à tarde. Por que, bispa? Porque lá em Gênesis, quando ele criou, fala-se assim, a cada criação dele foi tarde e manhã do primeiro dia, e foi tarde e manhã do segundo dia, e foi tarde e manhã do terceiro dia. Dia para nós e para Deus começa às 18 horas no pôr do sol. Quem está entendendo isso aí? Mas como que é um mandamento perpétuo? Começou aqui em Moisés? Não. Em Gênesis vai dizer que Deus decretou um dilúvio sobre a terra. Toda a terra recebeu um decreto de destruição por causa do pecado. E Deus deu a data que ele mudou o decreto. No 17º dia do 7º mês. Ou seja, 7 dias, exatamente 7 dias, olha o número 7, o número da perfeição. Depois de Yom Kippur, a arca estacionou no Monte Ararat. O decreto sobre a terra, sobre Noé, foi cancelado e as águas baixaram. Por que precisamos fazer Yom Kippur, irmãos? Porque o arrebatamento da igreja está perto. Nós precisamos estar mais do que nunca agarrados com o sacrifício na cruz, com arrependimento, santidade e crer no sacrifício. Mas você só crer não adianta. Você tem que se achegar, você tem que falar, você tem que se arrepender. O arrependimento que chega a Deus, quem quer saber? É o nível de arrependimento onde o olho fica molhado, é lágrima. Lá em Jonas vai dizer que eles clamaram, choraram. Aquele povo idólatra, sanguinário, prostituto, matadores, colocaram o rosto no pó, clamaram e choraram, se arrependeram dos seus maus feitos. O que acontece se alguém está na igreja e não se arrepende do pecado? Ou passa a vida em cada Yom Kippur não se arrepende? Vou te dizer o que acontece. Acontece aquilo que Paulo falou para a sua igreja. Para aquele irmãozinho que escutava a pregação de Paulo. Paulo fazia o dia da expiação. Paulo fazia Yom Kippur. Paulo viu Jesus glorificado. Paulo recebeu mensagem diretamente do próprio Senhor Jesus. Paulo pregava, era missionário nas igrejas. Muitas igrejas receberam as cartas de Paulo. E Paulo, preso, soube que na igreja a qual ele fundou, em uma certa cidade, havia um pecado dentro da igreja. Paulo vai falar assim, mas nem entre os ímpios eu vi tamanho pecado como esse que está na igreja. Qual era o pecado? Pecado do menino, do filho, do homem lá se deitar com a madrasta. Todos crentes, todos sabiam, todos tinham aceitado Jesus, todos estavam sob o decreto de Deus, todos criam no sacrifício do madeiro, todos aceitaram Jesus como Senhor e Salvador da alma. O que acontece quando Paulo fica sabendo que ele persistia e continuava na prática do pecado? Tinha remorso, mas não tinha arrependimento. Paulo decretou, falou assim para os membros da igreja, através de carta, porque ele estava preso. Ele falou assim, concordem comigo, eu vou dar um decreto agora, que o corpo dele seja entregue a Satanás, a fim de que sua alma, seu espírito seja salvo. Ou
seja, em outras palavras, que ele pegue um câncer, que ele fique tetraplégico, que ele fique manco, que ele receba algo que fica acamado, que assim o arrependimento vem e a alma dele vai ser salva. Assim ele para de pecar, ele para, porque foi dada oportunidade. E Deus está dando oportunidade aqui essa noite. A nossa aflição é que você entenda que a sua vida espiritual está em jogo. Talvez até para salvação, talvez até para salvação dependendo do pecado. Talvez até para salvação dependendo do pecado. Eu gostaria de falar, irmãos, vamos bater palma, vamos colocar luzes aqui, vamos cantar um hino bonito, mas irmãos, nesse dia não dá. É por isso que a gente está assim, ó, desse jeito. Para mostrar para o nosso espírito que essa carne aqui não vale nada. Por que a gente põe roupa batida? Para mostrar para a nossa carne que nós conseguimos viver sim, um dia sem o luxo, irmãos. Sem, e ao mesmo tempo dar valor. Porque você deu valor. Agora, nesse calor, você está dando valor à água. Agora, nesse calor, o suor descendo, você está dando valor à ida no banheiro, molhar o rosto. Nós, mulheres, estamos dando valor àquela maquiagem que passamos, que tira a olheira, né? Não é assim? Hoje nós estamos despidas perante Deus, e os irmãos também. Mas o nosso espírito está fortalecido. Quanto nós colocamos a carne para baixo, o espírito fica fortalecido. E o espírito forte, está lá em Provérbios, o espírito forte, alegre, revigora os ossos. Ou seja, tem cura para quem faz Yom Kippur. Tem mudança de decreto para quem faz Yom Kippur. O shofar é um som, é uma vibração. Eu creio que o som de shofar dentro da tua casa derruba demônios, expulsa mamon, expulsa câncer, expulsa espírito de prostituição, adultério, ele expulsa a maldição que é colocada hereditária. Você não fez, mas você sabe que na tua vida tem um sinal que algo não andou bem nas gerações passadas. É hora de se aborrecer contra isso e decretar na tua vida que você não aceita mais herança. Você se arrepende. Senhor, se os meus antepassados andaram conforme os teus olhos se desagradassem, Pai, eu me arrependo por eles e eu declaro que isso não é a minha vontade, e essa herança é cancelada imediatamente. Por que em Yom Kippur você tem que ficar mais acordado que dormindo? Amanhã de manhã acorde cedo, irmãos, para que o anjo passe. O anjo do livramento é aquela batida que ia te matar, é aquele atropelamento que ia te pegar. O anjo passa e livra, porque nesse dia você ficou atento, você ficou desperto. Nesse dia você deu a Deus o seu melhor. Deus fala que toda a nossa justiça perante Deus é trapo de imundícia, mas deu o seu melhor mesmo assim. Deus tem misericórdia dessa igreja. Nossa oração, nós cumprimos o nosso voto hoje, irmãos, e a nossa oração foi pela nossa casa e essa igreja. Que Deus livre essa igreja de cair nas mãos de Satanás, na ilusão do mundo. Livre os empresários, aqueles que têm trabalho de mamon, que é um espírito que tem atingido muitas pessoas e cegado. Que Deus nos livre, que Deus nos dê a fortificação necessária para que possamos estar limpos até o arrebatamento. Arrebatamento está próximo. Outubro
A igreja brasileira tem que clamar, porque a mão, o Senhor, o pecado tem subido até as narinas de Deus, o pecado do Brasil. E se essa lei do aborto ser colocada, os nossos impostos, isso é uma, né? O imposto de cada brasileiro, cada brasileira vai estar sujo de sangue inocente. Quando caiu as Torres Gêmeas, em 2001, né? 11 de novembro de 2001, se eu não me engano. Setembro. Perguntaram para a filha do maior evangelista dos Estados Unidos, o nome dele é Billy Graham. Perguntaram para a filha dele, ele estava num hospital nos Estados Unidos, ele já estava bem de idade. E os jornalistas foram atrás dele e mandaram ela perguntar. Pergunta para Billy Graham por que Deus permitiu as torres caírem nos Estados Unidos. Cadê Deus? Cadê o Deus da América? Nós somos dizimistas, nós somos ofertantes, nós somos uma nação que professa a lei de Deus. Cadê? Aí ela foi falar com o pai dela e ela desceu para dar a resposta. Todos os jornalistas estavam ali. Uma nação que foi criada e colocou a Bíblia como em certos monumentos, eu não sei falar, mas a Bíblia ela colocada. Anos antes eles tiraram a Bíblia e colocaram um bezerro preto. Aí ela falou: Deus está no mesmo lugar. Meu pai mandou dizer: Deus está no mesmo lugar. Deus está no mesmo lugar quando essa nação virou as costas para Deus e apoiou o aborto. Deus está no mesmo lugar quando essa nação colocou o dia de ação de graças de lado e colocou o Halloween dentro das casas e dentro das igrejas. Deus está no mesmo lugar aonde uma nação que professava Deus apoiou e começou a fazer casamentos de homem com homem, mulher com mulher dentro da igreja e aprovado a lei. Deus está no mesmo lugar. Deus sempre continuou no mesmo lugar. Nós é que saímos da direção de Deus. Nós é que saímos. Por isso que o diabo entrou. Por isso que houve destruição da nação. E está vindo uma grande aí. Mais do que essa que aconteceu. Do gelo, de graus e graus, 30, 40, 50 graus a menos ali. E para o Brasil vai vir um sinal. Gente, é hora de clamar, de orar. Quem crê que Deus é poderoso? Eu creio num Deus ao qual, se tiverem 7, 8 ou 9 justos, Ele impede da destruição cair num lugar. Está lá no livro, Abraão intercedendo e Ló sendo poupado. Mas aí não tinha o número de crente adequado. Então Deus tirou os crentes até os fracos. Deus tirou e exerceu juízo sobre Sodoma e Gomorra e outras cidades. Deus tirou Noé, sua família, colocou numa proteção de madeira. A tua proteção está no madeiro, está na cruz. A destruição veio sobre toda a terra, toda a terra. Só que eles foram poupados. E o que eu acho interessante é que na Bíblia não tem coincidência e nem tudo que está escrito na Bíblia é um sinal. A arca diz lá em Gênesis que ela ficou a 7 metros acima do maior monte que havia nessa terra. 7 metros. As águas estavam acima do monte e a água ali. Aí foi baixando 7 metros. Quando a tribulação, a grande tribulação vir sobre a terra, nós estaremos 7 anos vivendo as bodas do Cordeiro lá no céu. E Yom Kippur é nosso propósito, fala sobre arrebatamento da igreja. Rosh Hashanah diz por que é colocado
mistério, tem segredo aí. Porque diz em Salmo que a lua é a diaconisa de Deus na terra. Por que é colocado em dia de lua nova essa festa bíblica? Porque eles tinham que ficar olhando a lua nova. Ela é fina, irmãos, não dá para ver de imediato quando ela aparece. Então ficavam olhando, aí olhavam no primeiro dia, mas está muito fininho. Aí tinham 2 dias para ter a certeza que aquela lua estava despontando para a festa ser feita. Por isso que a festa do ano novo bíblico é feita em 2 dias. Nós comemoramos aqui. O arrebatamento da igreja é dessa mesma maneira. Rosh Hashanah é uma festa que ainda vai se cumprir no plano espiritual. É o arrebatamento da igreja. Por quê, bispo? Porque você tem que estar de olho no céu para ver quando Jesus vai te chamar, quando a trombeta vai tocar, para que o teu corpo seja transformado. Não importa se você vai estar no escritório, não importa se você tem muito funcionário, pouco funcionário, se estiver na fazenda, se estiver na floresta, se estiver sozinho no seu trabalho, não importa quando a trombeta tocar, os mortos em Cristo, diz Tessalonicenses, ressuscitarão primeiro. Então aquele parente teu que morreu em Cristo, esse vai ser o primeiro que vai ressuscitar. A geração que passou em Cristo vão ressuscitar primeiro. E depois nós, diz Paulo, os que estivermos vivos, seremos transformados num corpo semelhante ao de Jesus. E iremos com ele encontro nos ares. Quem crê? Rosh Hashanah é arrebatamento. Por isso que se faz expiação. Nós estamos esperando, nós não queremos passar a tribulação. Se Rosh Hashanah é arrebatamento, o dia do perdão confere também a grande tribulação, é a segunda chance. Quem ficar ainda vai ter uma chance, ainda até isso Deus vai dar, mas vai ser uma chance difícil de se aproveitar, irmãos. Então aproveite esse portal que é aberto agora, se limpa, irmãos. Não quer confessar com a bispa? Não tem problema, procure alguém que seja da tua confiança e confessa, fala o pecado para que ele não seja apagado. Bispo, eu quero que você vai ser selado, irmãos. Nós vamos fazer a oração quebrando todo o mal, mas é necessário falar: chega de levar presente de Satanás nas costas. O presente de Satanás se chama morte, destruição e perca, porque ele veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância a todo aquele que nele crê. Foi no dia de Yom Kippur que Jesus falou aquela parábola daquele homem que devia muito ao seu Senhor e foi perdoado. E quando ele foi perdoado, ele saiu e encontrou alguém que devia muito menos a ele. E ele não perdoou. E ele prendeu. E Yom Kippur, a parábola já diz, Jesus ensinou em dia do perdão. Não adianta você pedir perdão a Deus se não perdoar. Para de levar a dor, a mágoa, o rancor daquele que te feriu. Talvez você tenha ferido também. Para receber o perdão, precisa perdoar. É uma faca de 2 gumes. Nos acerta de todo lado, irmão. Não tem jeito de escapar. Na Bíblia diz, no Novo Testamento, que aquele que diz que não tem pecado é um mentiroso. Nós precisamos desse dia. Quem está atento a essa janela, a esse portal, janela não, janela é em dízimo, mas esse portal que foi aberto, vai aproveitar esse dia com alegria, porque você vai ter os seus pecados perdoados. Vai confessar aquilo que você está levando, que está em secreto. Uma vez eu atendi uma irmã num retiro. E aquela irmã estava doente, irmãos. E ela me procurou, a gente abriu o
confessionário era feito com folha. Era escrito na folha os pecados. E o sacerdote que estava atendendo, no caso eu e o bispo, eu atendia as mulheres, ele atendia os homens. A gente fazia oração para a quebra da legalidade do diabo naquele pecado, porque o pecado foi confessado. E ela confessou algo que estava escondido debaixo de 7 chaves. Filha de pais abençoados crentes, esposa de presbítero, filhos na igreja. E aquele pecado pesava na alma dela. E ela não escreveu no papel. Não escreveu. Mas na hora da oração, o Espírito Santo tocou nela, que aquela era a oportunidade de se livrar daquele fardo. E ela falou, na época eu era pastora, ela falou, pastora, eu tenho vergonha de falar. Eu não consigo nem pronunciar de tanta vergonha que eu tenho do que eu fiz. Eu falei, minha filha, fala para o diabo perder a legalidade. Não precisa olhar para mim, só fala para que a oração seja feita. E ela falou, irmãos, e quando ela proferiu aquilo, você sabe o que é o Espírito Santo exercer em você? A gratidão, porque quando a gente é usado para isso, irmãos, é coisa tremenda. A pessoa poder se ver livre de toneladas de culpa. No caso dela, era no pecado de abominação. Ela transgrediu, ela cometeu iniquidade, e a iniquidade ela não parou e foi para a abominação, que não é necessário falar aqui. A abominação é o último estágio, para os irmãos terem ideia. Eu peguei na mão daquela serva de Deus e eu olhei para ela, falei, filha, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Eu declaro hoje no mundo espiritual, demônio da abominação que atingiu ela, o casamento dela, vai sendo repreendido da casa dela, da filho dela, da filha dela, vai sendo desligado no plano espiritual a aliança que ela tinha contigo agora, porque o arrependimento ele quebra a ponte do diabo na vida da gente, irmãos. Ela começou a chorar, e ela falou assim, bispa, eu senti o perdão de Deus no meu espírito. Aquela mulher que andava cabisbaixo hoje anda nessa cidade, irmãos. A terra rejuvenesceu, serve a Deus com alegria, porque conheceu Jesus que tira o fardo pesado e troca por um leve. Jesus é aquele que troca o fardo pesado por um leve. Não tenha vergonha de falar. Se não quer falar com a bispa, não quer falar com o bispo, procure alguém de confiança, mas vomita isso até as 24 horas desse dia, ou seja, até as 18 horas de amanhã. Não prenda isso. É a tua vida que depende disso, é a vida do teu filho, da tua filha. E se você, filha, filho, você que está sentado aí, sabe que na tua geração deu legalidade, alguma coisa você sente que não está legal, bispa, porque eu só perco, porque lá na geração de trás alguém só roubava. Qual é a herança que deixa para os descendentes? É perca. Se na minha vida, bispa, tem morte prematura, pode ser 2 coisas: o aborto cometido, que foi jogado para baixo dos panos. Aborto gera morte de filhos. Aborto que não é confessado gera a morte da descendência. Por que a morte? Porque tirou a vida. Então é o espírito da morte que se achega na descendência. É hora da gente colocar esse diabo para correr da nossa vida e não
Quem quer deixar isso?